E aí, vamos mergulhar fundo nisso? Bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega aquelas ideias complexas e transforma em conceitos super práticos para o nosso dia a dia. Hoje o nosso foco é o tema 106, a cláusula de reserva, do estoicismo. Olha, essa é literalmente uma das ferramentas psicológicas mais antigas e eu diria mais poderosas que existem para blindar a nossa paz mental contra aquele caos total da vida, principalmente quando os nossos planos inevitavelmente vão por água abaixo. Porque, vamos pensar um pouco, o que acontece com a nossa tranquilidade quando aqueles planos perfeitamente elaborados são simplesmente atropelados por eventos que a gente não controla de jeito nenhum? Todo mundo aqui conhece a devastação de uma expectativa frustrada. Sabe aquele projeto de meses que desmorona no último segundo? Ou algo bem simples, a internet caindo bem no meio daquela apresentação super importante. Pois é, quando a gente aposta todas as fichas num resultado específico e o universo decide ir para outro lado, a sensação de fracasso é esmagadora. E dói ainda mais quando a gente achava que o obstáculo era improvável, né? Mas os estoicos lá na antiguidade tinham uma abordagem, digamos, radicalmente diferente para lidar com essas surpresas chatas. Então, o que pesa de verdade são as nossas expectativas. A sociedade meio que empurra pra gente uma fórmula que não funciona, e a maioria de nós segue de olhos vendados. Aquela velha história de alcance tal objetivo e, aí sim, seja feliz. O grande problema dessa fórmula é que ela amarra a nossa felicidade a fatores que o mundo exterior pode simplesmente vetar a qualquer momento. Isso cria uma fragilidade emocional gigante, mas a filosofia estoica oferece uma alternativa incrivelmente forte. Pensa numa árvore, como o filósofo Sêneca bem observou. Nenhuma árvore fica realmente firme, com raízes super profundas, a menos que ventos muito fortes soprem contra ela. É exatamente esse tremor, esse puxão constante, que obriga a árvore a se fixar com muito mais segurança na rocha. Afinal de contas, as árvores mais frágeis são justamente aquelas que crescem em vales super ensolarados e protegidos. Então, a ideia da filosofia aqui não é evitar a tempestade ou fugir dos ventos da vida. A ideia é aprofundar as raízes para amortecer esses golpes imprevisíveis do destino, garantindo que a gente continue de pé e inabalável. E para criar raízes tão profundas assim, a gente precisa de uma mudança fundamental de paradigma. A gente precisa entender de uma vez por todas o que realmente está nas nossas mãos. O filósofo Epicteto ensinava uma coisa muito interessante. A maior parte da nossa dor e angústia emocional nasce justamente quando a gente mistura as coisas que controlamos com as coisas que não controlamos. Bater de frente com a realidade não resolve, só gera muito ressentimento. Então, na prática do dia a dia, a gente pode dividir o controle em 3 esferas. Primeiro, o controle total, que são os nossos objetivos internos, nossos valores, o nosso caráter. Lá no outro extremo, a gente tem o zero controle, o clima, o passado, o presente imediato e o que as outras pessoas pensam ou fazem. Mas o grande desafio, a nossa verdadeira zona de perigo, está ali no meio, o controle parcial. Imagina tentar publicar um livro ou ganhar uma partida de tênis. O esforço, a técnica, o treino diário, tudo isso é nosso e importa demais. Mas o resultado final, esse não é garantido. E a ansiedade, ela mora exatamente aí, nessa esfera parcial. É aí que entra a grande sacada, a solução estoica definitiva para esses momentos em que não temos controle total. Sêneca resumiu a solução para essa ansiedade toda numa frase super simples, mas muito profunda. Ele disse o seguinte: "Vou navegar pelo oceano se nada me impedir." Gente, esse é um truque psicológico brilhante lá da antiguidade para planejar o desconhecido. Quando um estoico decidia fazer uma viagem de navio, ele sabia perfeitamente que tempestades, piratas ou ventos ruins poderiam cruzar o caminho. Ele não exigia do universo um sucesso inquestionável antes de sair de casa. E ao não exigir que o mundo se curvasse às suas vontades, a paz de espírito dele já estava protegida desde o primeiro momento. Isso nos leva à definição exata do que é a cláusula de reserva. Basicamente, é a prática de adicionar mentalmente a ressalva "se nada me impedir", ou se o destino permitir, a qualquer intenção ou plano nosso. É uma salvaguarda mental incrível contra a frustração. Ao invés de assumir com arrogância que as coisas vão dar certo de qualquer jeito, a gente antecipa que o mundo pode interferir. Integrando essa pequena cláusula em cada ação, a gente garante a equanimidade. Então, quer o resultado final seja um sucesso estrondoso ou um fracasso total, a tranquilidade permanece ali, intacta, simplesmente porque o imprevisto já fazia parte do plano. Faz sentido, né? Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como aplicar essa filosofia milenar na nossa rotina moderna? A resposta está em mudar o nosso foco. É fundamental entender que o segredo da cláusula de reserva não tem nada a ver com resignação passiva, tá?
Não é simplesmente cruzar os braços e desistir. É uma mudança drástica na forma como a gente estrutura as nossas ambições. Tem uma diferença gigantesca entre dois tipos de objetivos. De um lado, a gente tem o objetivo de resultado, tipo levantar o troféu no final de um torneio. Esse é puramente externo e vulnerável. O adversário pode jogar melhor, ou pode rolar uma lesão surpresa, e pronto, acabou. Do outro lado, temos o objetivo de processo. Aqui, o foco é 100% na técnica, no esforço e no treino de hoje. É jogar da melhor forma possível. Internalizar os nossos objetivos é, de longe, o caminho mais inteligente para a paz mental. Porque se o foco for só dar o melhor de si mesmo, aquele conceito de falha simplesmente desaparece, mesmo que o placar no final não seja aquele que a gente queria. Vamos pegar o exemplo de um romancista. Como sobreviver àquele choque de abrir a caixa de e-mails e ver um monte de rejeições frias das editoras? A resposta é mudar a métrica de sucesso. Em vez de focar na publicação em si, que é algo que está nas mãos voláteis das editoras, do mercado e da pura sorte, o sucesso passa a ser o ato disciplinado de focar no manuscrito, de sentar, escrever todos os dias e enviar o trabalho. Quando o foco vai para o processo, que é super controlável, aquele não inevitável perde toda a força trágica. E a recuperação criativa, que antes ia custar meses de tristeza, agora se resolve em poucas horas. E como a gente coloca isso em prática em 2 passos? Lembrando de novo que implementar isso não significa aceitar a mediocridade. Passo 1. Agir com absolutamente todo o vigor para ter sucesso. O estoicismo exige ação total. Imagina um arqueiro que estica a corda com maestria, respira fundo e mira no alvo com foco absoluto. Passo 2. Saber e aceitar que o resultado final está além do controle direto, porque assim que a flecha sai do arco, uma rajada de vento surpresa pode desviar tudo. E aí, já não importa mais. O foco estava no disparo, na intenção super bem executada e não necessariamente em acertar o centro do alvo. Quando a gente aceita isso antecipadamente, consegue se desprender do resultado final sem perder aquela energia e aquele ímpeto de agir. E é exatamente aqui que a verdadeira mágica emocional acontece, sabe? Cria-se um espaço vital, uma lacuna sagrada entre o que acontece com a gente e a forma como a gente reage. Sem a cláusula de reserva, um voo cancelado ou um projeto que afunda geram reações instintivas de raiva, de desespero imediato. A gente não tem nem espaço para respirar. Mas quando estamos mentalmente preparados para essas interrupções, vivendo focados no processo, a gente ganha essa fração de segundo que vale ouro. Nesse tempinho, o obstáculo deixa de ser uma tragédia devastadora e vira só mais uma oportunidade de escolher uma reação calma, racional e virtuosa. É literalmente o nosso momento de exercer a paciência. Para fechar, fica aqui uma reflexão provocativa. Quanta angústia emocional seria poupada se a nossa felicidade fosse simplesmente separada do resultado final? Pensa nisso. Ao focar puramente no nosso próprio esforço e aceitar que o mundo vai seguir o rumo inevitável dele, a gente blinda a mente contra essa tempestade de decepções. A cláusula de reserva é lá no fundo a verdadeira liberdade. A liberdade de lutar, de construir, de amar e de viver intensamente, mantendo sempre a serenidade intacta. Bom, se nada nos impedir, claro. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.